situado no Grande ABC do estado de São Paulo. São Caetano do Sul foi fundado no dia 28 de julho de 1877, somente sendo emancipado no dia 24 de outubro de 1948. Sua população é de mais de 144 mil habitantes, e a área do município é de 15 km². É a única cidade do estado de São Paulo a não ser atravessada por nenhuma rodovia estadual ou federal. Faz fronteiras com Santo André, São Bernardo e São Paulo. É assim que vemos nossa cidade agora no século XXI, um lugar totalmente urbanizado. Mas o século XVII não era bem assim. É sobre o que diremos nesse trabalho: a urbanização e os 4 principais momentos de São Caetano do Sul, nossa cidade. A história oficial da cidade tem início com os frades beneditinos radicados no Brasil, que fundaram a fazenda de São Caetano, nas terras do Tijuco-Sul. A partir de 1631, 2 figuras participaram da formação patrimonial de São Caetano: o capitão Duarte Machado e esposa, que doaram a origem de São Bento em São Paulo, à sede de Tijuco-Sul, e o bandeirante Fernão Dias Pais Leme, que, em 1671, doou 500 braças de terra aos beneditinos, enriquecendo o referido patrimônio. Forma-se, assim, a Fazenda São Caetano, cuja denominação é uma homenagem ao santo da Divina Providência, muito cultuado pela ordem. Até 1764, os frades administraram a fazenda, na qual construíram o marco da futura cidade e erigiram uma pequena capela. E somente após 2 séculos da chegada destes monges, os imigrantes italianos chegaram oficialmente a estas terras, no dia 28 de julho de 1877, data que foi tomada como inauguração de São Caetano do Sul e é lembrada até hoje como data comemorativa à fundação da cidade. Esses habitantes viviam em condições péssimas, como em casas de pau a pique. E, mesmo assim, foi construída a primeira ferrovia, em 1883, no meio de muito mato e lama. Tudo o que vimos até agora foi marcado pelo primeiro momento de São Caetano do Sul. Inclusive, nesta fase, São Caetano servia de hortifruti para São Paulo, onde tudo que era produzido aqui era enviado para lá. Uma curiosidade é que os tijolos desenvolvidos pelos beneditinos foram utilizados na construção do Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, e em outras muitas construções importantes. Em 1920, dá-se início ao segundo momento de São Caetano, que é nomeada por industrialização do ABC, onde centros de produção terciários chegam à região e moldam a cidade com uma nova configuração. Mas apesar da presença das indústrias, São Caetano ainda não deixara a característica agrícola. Na década de 40, a tão sonhada emancipação empolgou os moradores de São Caetano, dando origem à segunda tentativa de obter autonomia. O movimento cresceu de tal forma que empolgou a todos e tomou conta da cidade. Acirradas discussões aconteciam na Câmara Municipal de Santo André. O Jornal da Cidade liderou e convocou a população a se incorporar ao movimento autonomista de 1947. Foi realizado um abaixo-assinado com pouco mais de 5.000 assinaturas, solicitando a realização de um plebiscito. A reivindicação foi atendida e a consulta popular, realizada em outubro de 1948. Mais de 8.400 munícipes votaram a favor da autonomia de São Caetano, contra 1.029 que foram contrários à emancipação. Em dezembro de 1948, pela lei estadual, o então governador do estado de São Paulo, Adhemar de Barros, homologou a criação do município de São Caetano. Foi acrescentada a partícula do Sul para diferenciar do município São Caetano no estado de Pernambuco. A partir de então, a cidade começou a ter um crescimento vertiginoso. Ao final do século XX, instala-se a metalúrgica Matarazzo, por Francesco Matarazzo. Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. O complexo industrial das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo foi instalado em São Caetano do Sul em 1913, começando com uma fábrica de caixotes. Por mais de 60 anos, a Matarazzo permaneceu em São Caetano produzindo produtos químicos, visco-seda e cerâmica. Em 1977, começou a desativação de suas unidades industriais.
restando apenas o conjunto residencial dos ex-empregados no bairro Fundação. Em 1980, inicia-se o terceiro momento, chamado desfabricação da fábrica, marcado por uma crise e saída de muitas indústrias caetanenses para outros lugares do Brasil e exterior, e isso causou um déficit de 10 mil habitantes no município. Vejamos agora os principais itens de São Caetano do Sul. Igreja Matriz Sagrada Família. A Igreja Matriz Sagrada Família foi inaugurada em 6 de julho de 1937, após a desativação da Igreja Matriz Velha do bairro Fundação. Sua arquitetura foi obra do padre Alexandre Rigoli na Congregação dos Estigmatinos. As obras da construção da igreja foram iniciadas em 1962 em terreno doado à paróquia de São Caetano pela família de Ernesto Baraldi. A obra foi erguida entre 1933 e 1938 e a primeira missa foi celebrada no Natal de 1936. Praça Cardeal Arco Verde. A Praça Cardeal Arco Verde teve origem na desapropriação de alguns terrenos em frente à Igreja Matriz Sagrada Família e uma área doada pela família Baraldi. A Estação Ferroviária. Na década de 1970, a antiga estação ferroviária foi demolida para a construção da atual, e o armazém de cargas foi demolido para a abertura da Praça Anacleto Campanella e o primeiro módulo terminal rodoviário de São Caetano do Sul. A Escola Estadual Senador Flacker é fruto de uma subscrição popular e surgiu em 1920 para agrupar diversas escolas existentes no distrito de São Caetano, município de São Bernardo. Eram escolas isoladas, em condições precárias, sem material básico como livros e lousas. A escola foi construída com doações da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, do Governo do Estado, das indústrias locais e de moradores da cidade. O terreno foi doado por Mariano Pamplona e Armando Leal Pamplona, antigos donos da fábrica de sabão e graxa Pamplona. Em 1991, foi feita a restauração do prédio pela Fundação do Desenvolvimento Escolar. A saída das indústrias de São Caetano do Sul deve-se também às greves na região do ABC Paulista, custos elevados de produção e altos impostos na região. Falemos agora do quarto momento de São Caetano, a mercantilização, que é quando a cidade se recupera de fortes crises e vende novos produtos e consegue se tornar autossuficiente. O governo do município desenvolve campanhas de melhorias no ensino, moradias e saúde pública, mas como toda cidade, ainda são presentes até hoje diversos problemas destes cunhos, como poluição, má distribuição de renda e moradias precárias. Os bairros Fundação e Prosperidade são quase que excluídos da cidade, já que não recebem devido tratamento e mérito por aqueles anos de glória industrial. A gente está aqui indo pro centro, filmar as últimas cenas. E isso. Opa, peraí. A gente sabe que São Caetano tem um problema de poluição muito grave. Muito grave. Uma poluição transgênico.
origem da atual Igreja São Caetano, Matriz Velha, remonta à fundação da primitiva capela dedicada ao santo São Caetano entre os anos 1717 e 1720, neste mesmo local. O atual templo foi construído a partir de 1883 pelos imigrantes italianos. Em 1908, a igreja já tinha os contornos atuais, porém sem a torre construída posteriormente, para dar proteção aos sinos já instalados. Em 31 de março de 1924, passou à condição de paróquia de São Caetano. Em 1965, por decreto do prefeito Walter Braido, essa igreja foi tombada como patrimônio histórico municipal. E em 1992, após escavações arqueológicas realizadas em seu entorno, foi descoberto o piso da capela de 1777, que está exposto na vitrine ao lado da igreja. O viaduto dos Altomistas foi inaugurado em 28 de julho de 1954, na administração do prefeito Anacleto Campanella. Foi o primeiro viaduto da região do ABC a cruzar o leito da estrada de ferro, desafogando o trânsito lento que ocorria junto às antigas porteiras, da passagem de nível dos trilhos junto à estação ferroviária.